Are you listening? Damn. Yeah. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos à nossa terceira videoaula sobre a idade contemporânea e as vanguardas europeias. Compartilhe essa videoaula com seus colegas que também estão participando aí do Enem e irão participar posteriormente do vestibular, PSS ou até mesmo concurso público. Então vamos lá. Aqui nós caminhamos para a idade contemporânea. Quem não assistiu, assista a nossa revisão parte 1, que nós trabalhamos a pré-história e a idade antiga. A número 2 trabalhamos idade média e idade moderna. E agora eu dividi a idade contemporânea em 3 períodos. As vanguardas europeias que estudaremos hoje. E nas 2 últimas aulas dividi a idade contemporânea, que é a idade atual na qual vivemos em 2 partes. Então hoje nós vamos trabalhar aqui a partir do início da Revolução Francesa a idade contemporânea, que acontece a partir de 1789. Lembrando que contemporâneo, pessoal, para a arte é algo que está acontecendo até os dias atuais, os dias de hoje. Então vamos iniciar com o expressionismo. Eu tenho aula gravada sobre o expressionismo para vocês, vou deixar aqui nos cards. Ele acontece de 1905 até 1920. O período que é a idade contemporânea e as características são a expressão subjetiva e emocional e a distorção da realidade. Os principais artistas: Edvard Munch, Vassily Kandinsky e Egon Schiele. Eu coloquei Egon Schiele porque eles gostam de cobrar nessas provas nomes que não aparecem muito em literaturas acadêmicas, ou seja, em livros escolares. Então aqui o expressionismo é a obra que abre a precursora do movimento expressionista de Edvard Munch, O Grito. Você pode observar ali as características dessa obra, que ela acontece num período de guerras, onde acontece essa angústia existencialista do ser, ou seja, a depressão, aquele futuro incerto que você não tem certeza do dia de amanhã, fora a dor, a miséria e a solidão. Agora nós temos que lembrar que as vanguardas europeias acontecem no período de guerras, então há um rompimento com a arte tradicional e academicista, e esses artistas querem coisas novas, pois eles indagam como que o homem pode fazer guerras e ser tão irracional. Então, por que essa arte tão milimetricamente produzida, cheia de padrões e simetria, de equilíbrio? Então, eles rompem com o tradicionalismo e o academicismo. Aqui vamos para o cubismo, também temos videoaulas no canal, vou deixar nos cards para vocês. Ele acontece de 1907 a 1920 e as características: fragmentação das formas, perspectivas múltiplas e abstração. Os principais artistas: Picasso, George Braque e Juan Gris. Aqui, o que vocês têm que atentar? Essa obra, ela passa a ser plana. Ele abre como se fosse um leque. No leque, você fecha o leque, ele está encontrado ali com as formas dele. Quando você abre, ele mostra outras formas. E é isso que o cubismo quer a partir de Picasso, que tem a influência fortíssima aí do movimento impressionista. E pela figura de Paul Czanny. Paul Czanny é o artista que influencia a pintura de Pablo Picasso. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem as aulas que eu deixei já nos cards para vocês. Aqui é só uma breve revisão. Não esquecendo que George Braque trabalha com recorte e colagem e Juan Gris trabalha muito com o uso do stencil. Tanto que o grafite de hoje em dia, ele é fortemente influenciado por Juan Gris. O cubismo aqui é a obra do Pablo Picasso, autorretrato. Você vê que também ele trabalha muito com a figura de Georges Seurat, trabalha com o pontilhismo. Você vê um pontilhismo mais geometrizado nas obras de Picasso.
Também nós vamos aqui para o futurismo, que aconteceu de 1909 a 1944. Então, as características desse movimento são o dinamismo, a velocidade, a tecnologia e a glorificação da guerra. Os artistas são Umberto Boccioni, Giacomo Balla e Carlo Carra. Então, o futurismo, sempre que apresentarem uma obra para vocês, como nós estamos observando aqui na tela, ela terá esse movimento, esse vigor, esse dinamismo, essa velocidade, porque esse povo do futurismo é adepto ao capitalismo e principalmente ao fascismo. O futurismo e os artistas que criaram esse movimento, eles vieram advindos do fascismo. Lembrando que o futurismo acontece através do movimento futurista, né, lá na Itália, e essa escola, esse movimento, essa vanguarda, ele tem essa característica fascista que realmente é a favor dessa exploração da mão de obra trabalhadora e tudo mais. Então vamos aqui agora para o fuvismo ou fauvismo. A característica aqui é o uso de cores puras e intensas, pinceladas fortes, temas leves e serenos e o descompromisso com a realidade das cores. Os artistas são Henri Matisse, George Braque, Paul Czanny, Albert Marquet, André Derian, George Roa, Jean Paul, Kees van Dogen, Maurice de Vlaken e Raoul Duff. Lembrando que o fauvismo ou fauvismo é fortemente influenciado por Van Gogh e Gauguin. Grandes nomes aqui que nós temos que guardar, pessoal, eu apresento esses outros nomes porque, que nem eu já falei, eles gostam de colocar esses nomes complicados para vocês em prova. Mas aqui os nomes que vocês têm que guardar. Henri Matisse e André Derian são os grandes influencers aí do movimento fauvista. Como vocês podem observar, o esfumato não existe mais as obras das vanguardas europeias, o rompimento com o academicismo e o classicismo, é o rompimento com todas as técnicas de perspectiva e todas as técnicas que se referem a esses períodos da Idade Moderna que nós estudamos na nossa aula de número 2. Aqui as pinceladas são fortes, como acontecem no expressionismo, e há essa demarcação, há essa divisão, por exemplo, do rosto com o pescoço, fica claro para você que está observando essa obra. E as cores fortes e vibrantes, principalmente as tonalidades rosa, laranja e o amarelo ocre. O dadaísmo acontece de 1916 a 24, mas ele vem performando, discorrendo ao longo de todo o século 20 e 21, influencia fortemente a nossa idade contemporânea, a nossa arte dos dias de hoje. E aqui nós temos as características da rejeição da lógica e da razão, arte antiburguesa e antiguerra. Ou seja, aqui é o extremismo da esquerda que nós podemos falar, representa o dadaísmo, representa ele. Tanto que nós temos a figura de Marcel Duchamp, Hans Arp e Tristan Tzara. O grande expoente é Marcel Duchamp. Marcel Duchamp é sua obra A Fonte, onde ele pega um mictório e vira de ponta cabeça e coloca em exposição em um museu, numa galeria. Imagine a loucura que foi naquele período. Claro que Marcel Duchamp não assinou essa obra, tanto que ele assina com o codinome R. Mutt. O surrealismo, 1924 a 1966. Aqui nós temos como características do surrealismo a exploração do inconsciente, o mundo dos sonhos e as imagens fantásticas. Salvador Dalí, René Magritte e Max Ernst. Aqui Dalí e Magritte são importantíssimos. Eu particularmente amo as obras de Salvador Dalí. Aqui nós temos A Persistência da Memória, que é uma obra incrível de Dalí. Então o que nós temos que lembrar do surrealismo? Dalí e todos eles são muito ligados à psicanálise. Lembrando que nesse período aparece o grande pai da psicanálise, que é Freud, e Dalí é amicíssimo de Freud, e ele retrata em suas pinturas aquilo que o nosso inconsciente não nos deixa fazer no dia a dia, aquilo que nós temos vontade de fazer, mas os nossos valores sociais e muitas vezes a máscara social
que nós usamos, a hipocrisia social, não nos deixa realizar no dia a dia. Então, ele interpreta isso através das suas obras. Também elas têm essas características da interpretação do mundo dos sonhos, aquilo que acontece no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, ou seja, a neurociência, a psicanálise representada através das obras surrealistas. Aqui também outra obra incrível, A Traição das Imagens, René Magritte, que ele apresenta aqui Le Signe n'est pas un pipe, que ele está falando que isso aqui não é um cachimbo, ou seja, está falando sobre a hipocrisia social, a realidade social que nos cerca, que nem tudo aquilo que nós vemos é aquilo que acontece no cotidiano da vida de uma pessoa, de uma família, na sociedade em geral. Então, as vanguardas europeias, elas têm esse caráter de indagação social. Nós estudamos isso lá no Realismo com Gustave Colbert. Quem não assistiu a nossa revisão de número 2, vou deixar nos cards para vocês. Então, essas obras têm essa característica, as vanguardas europeias, elas indagam a sociedade, os valores que se dizem morais, os valores sociais, de convivência e principalmente a vida familiar também. Então, aqui nós acabamos a nossa aula de número 3. Na quarta-feira, nós temos a idade contemporânea, iniciando com a arte abstrata, dividida em duas partes. Quarta, a primeira parte da contemporânea e sexta, a segunda parte. Não esquece, baixa os nossos materiais que estão na descrição do vídeo. Tem um material bem bacana para você adquirir, que é a linha do tempo da história da arte num preço bem joia. Baixa os mapas mentais, faz a sua revisão. Quem não assistiu as videoaulas, assiste, que ainda dá tempo de correr rumo a gabaritar a prova de arte e rumo à nota tremendona que você vai alcançar nesse Enem. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.